Olá, Lirane Suliano aqui e vamos continuar com os problemas femininos, Semana da Mulher. Hoje nós vamos falar sobre os distúrbios, os problemas apresentados na tireoide. Não que esse problema seja uma questão somente feminina, mas ele está incluído sim entre os 5 principais problemas que acometem as mulheres. E o que são esses distúrbios? O que é a tireoide? A tireoide nada mais é do que uma glândula que fica nessa região aqui, ó, na sua região do pescoço. E ela tem sim, faz toda uma produção e secreção hormonal que age em diversas células. Esses hormônios, eles controlam, por exemplo, a velocidade com que as funções químicas do corpo são realizadas. Por exemplo, a nossa taxa metabólica, eles ajudam a controlar aí a velocidade de queima de calorias, por exemplo, a velocidade de batimentos cardíacos e até mesmo a temperatura corporal. Com ela, eu tenho também alterações, e essas alterações eu tenho, por exemplo, o hipertireoidismo. E o que é o hipertireoidismo? Ele é o excesso, é a ação excessiva em atividade, por exemplo, da tireoide. Ele vai fazer uma produção a mais de hormônios, a mais do que o necessário. Acontece aproximadamente 1 em cada 100 pessoas. E o hipertireoidismo, ele traz alguns sintomas. E quais são eles? Um deles é a hipertensão arterial. Outro é a frequência cardíaca, que acelera, né? As palpitações acontecem, transpiração excessiva, tremores nas mãos também pode ser desencadeada, o nervosismo, ansiedade exacerbado, dificuldades para dormir, perda de peso, atenção, perda de peso, evacuação frequente, além do normal, às vezes chegando até uma diarreia. Menstruação pode ficar também irregular ou parar de repente. Outra alteração da tireoide é o hipotireoidismo, um pouco diferente, né? Na verdade, o oposto. Aonde eu tenho uma tireoide que não produz a quantidade necessária ou suficiente de hormônios, surge lentamente e ocorre com mais frequência em mulheres de mais idade. O hipotireoidismo também tem alguns sintomas muito característicos. Entre eles, por exemplo, o inchaço dos olhos, da pálpebra, as pálpebras caídas, o cabelo às vezes fica mais fino, mais áspero, seco, assim como a pele também, mais escamosa e grossa, às vezes altera um pouco a voz, a fala fica mais lenta, há uma constipação, oposto do hipertireoidismo, sente mais frio com facilidade, também pode acontecer formigamento, ou dor nas mãos, retenção de líquidos, às vezes pode ocorrer, redução da frequência cardíaca, confusão, esquecimento e aqui há muitas vezes um aumento de peso, tá? E aí, que pontos na auriculoterapia não pode faltar? Mas antes de eu te falar dos pontos, eu quero dizer que eu quero te dar um motivo para você fazer auriculoterapia nas suas pacientes, ou se você não faz auriculoterapia, buscar por ela. O porquê você deve fazer isso? A princípio, gente, eu vou te trazer 5 vantagens, mas eu tenho aí mais de 20. As vantagens de você procurar a auriculoterapia, utilizada em mais de 200 doenças. O efeito é muito rápido, às vezes na sessão você já sai da sessão com a sensação de bem-estar. A mesma técnica atua como analgésico, como anti-inflamatório, como ansiolítico, como imunomodulador e até mesmo miorrelaxante. As possibilidades de utilizar essa técnica em crianças, gestantes, mulheres, homens e pessoas de mais idade, problemas crônicos e agudos. E também a maior vantagem, não utiliza medicamentos, portanto, não tem efeito tóxico, não tem o efeito colateral, que a gente sempre, quando está buscando por um tratamento, quer evitar. Então, a auriculoterapia é sim uma opção de tratamento para você oferecer para o seu paciente.
E agora, falando de hipotireoidismo e hipertireoidismo, o que não pode faltar? É claro, nós estamos falando de alteração hormonal, né? Então eu tenho que pensar em hormônios. Como eu faço para equilibrar esse processo? Tireoide, por exemplo, é um ponto que não pode faltar. E é claro que vocês viram que dependendo do distúrbio, se é o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, eu tenho diferentes reações. E nessas reações eu vou agir com a auriculoterapia nos sintomas. Por exemplo, se eu tenho um problema, por exemplo, do hipertireoidismo, do hiper, eu tenho um excesso. Então, eu vou trabalhar sim a tireoide, eu vou trabalhar, por exemplo, o intestino para diarreia, para ele equilibrar, se a minha paciente apresentar isso. Se ela apresentar um distúrbio do sono, vou usar também pontos que vão favorecer a qualidade do sono. Hipófise também é um ponto que não pode faltar. Por quê? Porque ela também vai fazer o equilíbrio dessa parte hormonal. Todos esses hormônios estão relacionados ao meu sistema nervoso central, ao meu sistema nervoso autônomo, que também não podem faltar. Então eu tenho sim um equilíbrio. E outros pontos que eu vou atuar não na causa, mas sim no sintoma, é claro que vai depender de cada paciente. Como esse paciente chega até mim para que eu possa ajudá-lo. Então, eu tenho sim, quando eu coloco a auriculoterapia, que eu coloco esses pontos, eu já vou melhorar a qualidade do meu cabelo, da minha pele, eu vou trabalhar um equilíbrio desse organismo. E isso promove o meu autoequilíbrio, a minha autocura. Eu vou estimular em mim mesma a produção desse hormônio de forma a equilibrá-lo. Esta é a abordagem da auriculoterapia neurofisiológica. Nós visamos o equilíbrio do paciente por ele mesmo, certo? É um comando, um estímulo a nível do sistema nervoso central de se regular. Gostou desse vídeo? Peço a você, se tem alguma dúvida, quer me deixar um comentário, não esqueça de escrever aqui abaixo, curta o vídeo, compartilhe e toca o sininho aqui para que você possa ser notificado quando tiver mais vídeos aqui dentro do canal, certo? Nós vamos estar fazendo também uma semana, um workshop de auriculoterapia neurofisiológica. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, não deixa de se inscrever. Ele vai ser online, vai ser gratuito e vai estar aqui abaixo, ó, na descrição desse vídeo. Curtiu? Bora lá!